acabamos agora recentemente o nosso período de oração, por isso, então vamos começar aí nosso estudo, né, naquela sequência que nós estamos falando sobre ética, ainda bem na introdução, tratando aí das escolas, né, éticas, e ciente de que temos muita coisa ainda para estudar, principalmente relacionado às interpretações éticas que a palavra do Senhor nos apresenta. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, portanto, em Mateus capítulo 5. Nós fizemos a devocional agora há pouco falando sobre oração aqui no capítulo 6, mas agora eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 5 de Mateus, onde Jesus, dentro desse sermão da montanha, ou sermão do monte, ele vai tratar de muitas questões éticas e de interpretação ética, né? Quando principalmente ele pega pontos da lei moral e traz uma aplicação muito distante, muito diferente daquilo que os religiosos da época estavam fazendo. Então vamos pegar aqui alguns exemplos, principalmente a partir do verso 17, ok? Então Mateus capítulo 5, verso 17 em diante. Eu vou lendo e parando, e aí a gente vai já pontuando algumas questões aqui. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Isso aqui ele falando da lei de um modo geral, tá bom? Principalmente no fato da lei cerimonial. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, também, de um modo geral, falando daquilo que a lei apontava para ele, e falando da lei moral, que essa lei moral vai permanecer. Verso 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Veja, Jesus coloca aqui um proceder sobre a responsabilidade dos cristãos, né, dos seus discípulos, em ensinar corretamente o padrão da lei. Então ele faz uma comparação que, se você porventura violar dos mandamentos e ensinar de modo errado, isso vai gerar uma consequência, você vai ser considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele que observar e ensinar, esse será corretamente, esse será considerado grande no reino dos céus. Verso 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Até o 20 aqui, o que ele está dizendo? Irmãos, a prática religiosa, ou a prática da lei moral, tem que estar muito, muito relacionada a uma prática que esteja em extrema harmonia com todo o padrão revelacional de Deus. Qualquer doutrina revelada nas Escrituras, que não colocada de uma maneira prática, que de fato cumpra com o objetivo que Deus revelou nas suas Escrituras, se torna um mecanismo de erro para o próximo. Porque a tendência é justamente as pessoas ir assimilando o ensinamento e praticando. Então, se você ensina errado, a tendência é que aquela prática se torne comum e dali a pouco se torne o padrão, né? E essa é uma das dificuldades da igreja cristã, em manter a fidelidade nas Escrituras, porque com o passar do tempo, as pessoas vão se chegando à igreja e vão trazendo uma cosmovisão diferente, vão trazendo práticas diferentes, vão trazendo posturas diferentes, e se a igreja não começa a moldar tais posturas, em pouco tempo ela já está com uma prática totalmente destoada daquilo que a revelação de Deus realmente traz, né? Então, as grandes mudanças são feitas aos poucos.
na questão ética. São pequenas aceitações, pequenas práticas que vão sendo aceitas e moldadas, que dali a pouco se torna o padrão. E aí que entra a fidelidade às Escrituras, né? E tanto para o liberalismo, quanto para o legalismo. Os dois extremos, nós precisamos tomar cuidado. A gente tem hoje uma série de discussão ética, até com o avanço do Evangelho, e principalmente das doutrinas da graça, da teologia reformada, né, de retorno às Escrituras, de um padrão fiel àquilo que a palavra de Deus diz, de fidelidade na pregação, uma pregação expositiva, um padrão litúrgico teocêntrico, né, uma série de situações que estão sendo resgatadas, mas que de repente acaba conduzindo muitas pessoas para uma postura extremamente legalista, extremamente, como se diz por aí, né, ultra calvinista, e as pessoas perdem a essência do amor, da tolerância do débil, da fé, né, de uma postura de caminhar a segunda milha, de ensinar e tal. Então, essa é a dificuldade que nós temos, tanto para o liberalismo quanto para o legalismo. Nós precisamos procurar o centro, a moderação, né, o foco das Escrituras. Você tem exemplo dos próprios apóstolos, os discípulos de Jesus, que diante de uma situação chegam para Jesus, todos donos de si, e falam assim: o senhor quer que a gente pede para Deus mandar fogo e queimar todo mundo? Espera aí, cara, não é disso que nós estamos tratando, o juízo não é agora não, ainda não está na hora de queimar todo mundo, calma, eu vim ainda para a ovelha perdida, eu vim para alcançar o que está ferido, o que precisa de médico. Os sãos não precisam de médico, eu vim para procurar aqueles que estão feridos e que carecem. Mas você vê que havia uma inclinação, até mesmo dentro do colégio apostólico, para o legalismo. Bom, nós já fomos escolhidos, nós estamos entre os 12, estamos aqui com o Messias, taraná, então vamos pôr fogo em todo mundo e mandar todo mundo para o inferno. Calma, existe um padrão que deve ser apresentado de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado, e é que a gente entenda aquilo que Paulo fala, de compreensão do tempo e da época. Ou como Salomão já vai ensinar, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vai ter momento que você vai ter que corrigir? Vai ter momento que você vai ter que soprar. Vai ter momentos que você vai ter que endurecer, mas vai ter momento que você vai ter que abraçar. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, porque senão você acaba caindo ou no liberalismo, se tornou mole demais, vai para o liberalismo. Ou para o legalismo, tornou duro demais. E essas posturas, tanto do liberalismo quanto do legalismo, de certa forma você vai encontrar amparos na Escritura para as pessoas defenderem essas posições. Se ela quer dar uma ênfase mais dura, mais legalista, ela vai, olha, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus veio com o dilúvio. Peraí, mas nem todo momento. Deus não fez dilúvio toda vez que o povo pecava. Deus não mandou fogo do céu em toda a cidade que vivia de promiscuidade. Corazim, por exemplo, foi pior que Sodoma e Gomorra. Jesus falou, vai ter mais rigor para você do que com a geração de Sodoma e Gomorra. E só por isso Jesus resolveu mandar fogo do céu sobre Corazim? Não, porque tudo tem o seu tempo. Então, você precisa ter esse equilíbrio justamente para não extrapolar na hora errada e nem ser tolerante também no tempo errado. Então, é essa busca de moderação que a palavra de Deus nos ensina quanto à prática ética. Né? A prática ética, ela não é rígida na visão bíblica. Mesmo porque, se a visão ética fosse rígida,
nós nasceríamos mortos. Porque se Deus fosse aplicar de uma maneira rígida a punição que nós merecemos, nós estaríamos aqui? Não, não estaríamos. Paulo vai dizer que Deus suportou com paciência, inclusive, o período do Antigo Testamento. Porque depois só em Cristo que veio o pagamento, a justificação. Ele suportou. Então veja, a ética de Deus não muda, mas ela tem uma certa flexibilidade onde ele se adequa ao tempo e à época que ele está se revelando, ou que ele está se mostrando, ou que ele está agindo no mundo. Vai vir um momento de dureza? Obviamente, o próprio Senhor Jesus disse. Na primeira vinda de Cristo, o que ele fala? Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Mas na segunda vez ele diz, eu venho com olhos de fogo, com uma língua de espada. E aí, meu amigo, aí é a hora do vamos ver. Então, quando nós estudamos de prática cristã e de ética cristã, nós não podemos perder de vista essa situação de reconhecer o tempo e a época para uma aplicação ética de acordo com o contexto que o próprio Deus está nos conduzindo. Né? Seja na aplicação da disciplina eclesiástica dentro da igreja, né? Quando você olha, por exemplo, para dentro da perspectiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando nós temos o nosso código de disciplina, o nosso código de disciplina, ele é um código ético, de um padrão ético bíblico, porém, ele tem essa perspectiva de considerar cada caso, e cada tempo e cada contexto. Por isso que o código vai dizer a respeito de agravantes, os irmãos aí do curso de liderança, e qual que é a outra palavra? Nós temos os agravantes e os tem que estudar mais, cara. Tem que estudar mais. E os atenuantes, né? Então, os agravantes, vamos lá, o cara tem 30 anos de vida cristã, o cara já é membro da igreja há 30 anos, já foi líder da igreja, conhece as escrituras. A igreja é uma igreja que prega fielmente a escritura. Mesmo assim, o cara resolve fazer uma prática ilícita, esse caboclo você tem que dar com o rei dobrado. Agora o cara é novo convertido, chegou ontem, está aprendendo, está sendo discipulado, se tornou membro da igreja domingo passado, aí aprontou uma. O que você vai fazer? Você vai, ao mesmo tempo, aplicar a disciplina, só que agora não é com o rei dobrado mais, agora você vai dar uma admoestação primeiro, o cara está começando, faz parte do aprendizado dele. Agora, se o cara já é macaco velho, meu amigo, aí você desce o braço de acordo, aí. São os agravantes. A quem mais é dado, o que a Bíblia diz? Mas será resolvido o problema dele? Não, a quem mais é dado, mais é cobrado. O que o apóstolo Paulo fala? Ele é presbítero, então não abra nenhum processo com ele, só com alguém falando, mas tendo duas testemunhas e falou, disciplina na frente de todo mundo para servir de exemplo. Agora, se eu pego um novo convertido, um pecado velado, eu vou trazer o cara e vou expor o cara, eu estou lançando o cara fora do caminho. Então, a ética do Senhor, ela tem os seus absolutos, mas ela considera os contextos, o tempo, a época, o motivo. E isso que é a dificuldade, muitas vezes, que nós temos na interpretação ética. Como aplicar a questão ética, né? É lógico que não podemos ter dois pesos, duas medidas, mas existem padrões de agravantes e padrões de atenuantes. Isso é um amparo bíblico e referendado pelas Escrituras. Malear, isso. Esse termo é um pouco perigoso. A ética ela é maleável na aplicação, considerando o contexto, o tempo e tal. No sentido da essência dela, é aquilo lá. A ética não muda. A ética cristã não muda. O que é errado continua sendo errado.
Só que na hora da aplicação e do questionamento e das tratativas, você tem que levar em consideração algumas considerações, né? É a mesma coisa na sua casa, na disciplina que você dá nos seus filhos. Se você despreza a idade dos seus filhos e o contexto que as coisas aconteceu, você está extrapolando. A palavra do Senhor me ensina a levar em consideração a idade, o tempo, o que a criança fez, né? Então, tudo isso na aplicação da disciplina ética, né, quanto ao padrão, o valor ético, eu preciso, isso não muda, mas eu preciso, na minha aplicação, estar ciente do tempo, da época, do propósito, do momento, o contexto, de quem que é, de quem que não é. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o texto de Mateus. E aí, então, ele vai dizer, a partir do verso 21, ele vai trazer quebrar alguns paradigmas de interpretação, né? E na perspectiva nossa, Jesus traz uma interpretação sempre mais dura do que os fariseus estavam fazendo. Então veja o verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás ou não assassinarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus amplia a aplicação aqui, ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivos se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, ou seja, desprezá-lo, estará sujeito ao inferno de fogo. Veja, é muito mais pesado a interpretação de Jesus, quanto aquilo que era da época. Para provar aquilo que eu falei a semana passada, que os 10 mandamentos são princípios morais, e não mandamentos tão somente literais. Não matarás. Pronto, então tá bom. Então, o que está falando a lei é não matar. Se eu não assassinei ninguém, então eu nunca caí nunca quebrei essa lei. E nós vamos ver depois que esse não matarás, a melhor tradução não é matar mesmo, né? Porque se fosse assim, você não pode matar nem pernilongo. Se você for interpretar não matarás como a proibição de matar, então tem que ser todo mundo vegetariano, você não pode matar ninguém, não pode matar uma galinha, não pode matar um porco, não pode matar uma vaca, não pode matar nada, não pode matar um peixe, não pode matar. E se o pernilongo sentar, mesmo daquele lá, tudo com as pintinhas, você olha nele e vê a dengue dentro dele, mas você não mata, não, você sopra só. Porque se for interpretar de modo literal, não matará. Sentou o pernilongo, sopra. Ele não pode matar. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto é quanto a não assassinarás, ou seja, tirar a vida de alguém e sem motivo específico. Porque você vai ver que na ética bíblica, em algumas situações, inclusive a pena capital é permitida pelo Estado. E, inclusive Jesus foi condenado de pena capital pelo Estado. E quando Pilatos olha para Jesus e fala: você não sabe que eu tenho poder para te liberar, meu amigo? O que Jesus fala? Mas esse poder que você tem, não vem de ti, foi te dado dos céus, foi te dado do alto. E aí então Pilatos o condena à morte. Ok? Então, você vai ver que, inclusive, em algumas situações, até a questão da aplicação da pena capital, você tem amparo nas Escrituras. Agora, se eu interpretar isso de modo literal, como era os judeus estavam fazendo, aí eu perco o princípio moral da lei. E o princípio moral da lei é resgatado por Jesus, que o não assassinar ou não matar não é simplesmente de fato e de verdade, mas é também quando você faz isso no seu coração, quando você despreza alguém. Sabe aquela história? Fulano morreu para mim. E se ele precisar da minha ajuda, esquece. A Bíblia ensina que o seu inimigo está com sede, dá de beber, está com fome, dá de comer. O fato dele ser seu inimigo não impede você agir com amor cristão para com o cara.
Ah, mas eu vou dar de comer para o cara, vou dar de beber, depois ele vai se fortalecer, vai vir contra mim. Aí tudo bem. Aí se ele levantar contra você, aí você pode matá-lo. Olha que maravilha. Esse é um princípio ético cristão. Para os caras falam, não, isso é louco. O meu inimigo está ali. Pode morrer. De fome e sede. Eu vou, dou comida e dou bebida. Aí o cara se fortalece. Aí se ele levanta contra mim para tirar a minha vida, eu posso me defender e, se for o caso, até matá-lo. Em defesa da minha própria vida. Olha só. Mas eu não posso desprezá-lo no coração. Essa é a ética bíblica. Cada situação, cada contexto vai me dar até onde eu posso ir com a prática daquela situação ética. Difícil, não é? Não é simples. Por isso que eu preciso ter um conhecimento amplo desse negócio. Senão eu vou sempre ser direcionado pelo meu coração e não pelas escrituras. E aí eu erro. Quando eu mais acho que tenho razão, é que eu não tenho razão mesmo. É assim que eu preciso olhar para as escrituras. O que mais que o texto diz aqui? Pois não, fala um pouquinho mais alto, dona Noemi. Eu estou no capítulo 5. Capítulo 5, verso 23 agora. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Veja, Jesus fala da minha postura de perdão, da minha postura de não matar ninguém no meu coração, fala de que isso é um impedimento para a minha adoração, né? E inclusive se eu tenho dívida para alguém, essa dívida também é um impedimento para a minha adoração. Quando ele diz, você está devendo, meu amigo, então vai tentar resolver logo esse problema. Porque se o cara entrar com uma ação judicial contra você e o meirinho vier te buscar, não pense você que você é cristão, que você está isento desse negócio, não. Você vai ser preso. E você não sai da cadeia até pagar o último centavo. Então, dentro da ética cristã, irmãos, o foco é, eu não exijo necessariamente os meus direitos, mas ajo com todos os meus deveres. Eu sempre estou pronto para auxiliar o meu ofensor. E ao mesmo tempo tento andar o mais dentro do padrão possível para nunca ofender ninguém. Porque quando se eu ofender alguém, eu vou estar sujeito ao julgamento. O meirinho vai vir e eu vou ser levado à prisão. E isso não tem nada a ver em relação ao fato, Deus vai me livrar. Não vai, cara. Se é certo, se é errado, é errado, e você vai pagar, mesmo sendo cristão ou não. Então, ande direito. A base da ética cristã é essa. Aí depois, nós vamos, com o tempo, estar trabalhando mais com isso, mas aí, a partir do verso 27, ele vai usar uma outra lei, que é o não adulterarás. Né? E depois, a questão do falso testemunho, lá no 33, né? E depois ele trata, inclusive, do chamado olho por olho, dente por dente, lá no verso 38. Mas isso a gente vai, conforme nós vamos estudando aqui, a gente vai trabalhar. Hoje nós vimos, portanto, que quanto ao não matarás, Jesus traz uma interpretação muito mais relacionada a uma perspectiva relacionamental, né? Dentro da questão de relacionamento, de vida com as pessoas, do que o simples fato de uma questão literal. O fulano matou o outro. Então ele pecou. Então ele quebrou a lei. Não, você não precisa literalmente matar alguém. Se você não viver de uma maneira, demonstrar esse amor cristão, essa empatia cristã, se você desprezar alguém no seu coração, o seu inimigo, pronto, você já é considerado um assassino na perspectiva
da visão da lei moral, do princípio da lei moral. Tudo bem? Vamos caminhar aqui no nosso estudo, então? Deixa eu chegar aqui nas alternativas éticas. Nós terminamos a semana passada, as 3 primeiras alternativas, que de certa forma são, é o modo de enxergar do mundo numa visão ímpia. Né? E hoje vamos trabalhar com as 3 possibilidades que já têm um amparo escriturístico. Tá? E vamos tentar trabalhar com qual é melhor, ou se dá para trabalhar com as 3, considerando o contexto aí. Vamos tentar relembrar aqui então rapidamente. O antinomismo é que não existe normas éticas. Você vai seguir o que mesmo? Seu coração. Tá? Seu coração que determina aí. Não existe um padrão absoluto, ele é relativista, irracional, ou como diz aí Kierkegaard, né? Uma coisa crucial é encontrar uma verdade que seja verdade para mim. Encontrar a ideia pela qual esteja disposto a viver e morrer, ou seja, a minha ideologia, a minha ideia, a minha ideologia. Se você encontrou, se aquilo lá é verdade para você, não importa, absoluto, não existe isso. É a sua verdade que conta. E aí, então, abre margem para tudo quanto é tipo de prática terrível. Rapaz, é complicado, porque é o seguinte, eu poderia usar até uma frase de Satanás, que é verdadeira. Né? Aquilo que o pessoal diz, a verdade continua sendo verdade na boca de qualquer um, até de Satanás. Satanás, quando chega lá para Deus, no texto de Jó, e diz, né, que pele por pele, carne por carne, cada um vai se preocupar com a sua própria vida. De um modo geral, é isso que ele está falando. Aquilo é verdadeiro. É extremamente verdadeiro aquilo lá. Então eu posso lá pôr lá, citação, Satã. Aí vai falar, puxa, a verdade continua sendo verdade na boca de qualquer um. Então, às vezes um filósofo que tem ateu, que tem uma filosofia totalmente destoada da prática cristã, pode ser que ele solta lá uma verdade lá e fala alguma coisa que tem a ver. Então a verdade continua sendo verdade na boca de qualquer um. Então eu acho que às vezes há algum contexto nesse sentido. Então você tem que saber peneirar o negócio, né? E não é porque a verdade na boca de qualquer um continua sendo verdade que eu vou citar o que o cara disse muitas vezes, porque eu tenho amparo bíblico, textos bíblicos para citar a mesma verdade que ele falou sem dar crédito para o ímpio, não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas vamos lá, o generalismo, que é a segunda alternativa que estudamos, existe o fato de que existem normas universais, existem algumas éticas aí, alguns absolutos, né? E dentro dele ele diz assim, só há um caminho para a felicidade, não nos preocuparmos com as coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Então, o foco nos resultados, os fins justificam os meios. Aqui está a fonte de muitas igrejas evangélicas hoje, que é o chamado pragmatismo. O que é o pragmatismo? A prática que deu certo. O pastor trouxe uma dançarina para o culto. Rapaz, lotou. Então, o que nós vamos fazer domingo que vem? Nós vamos dispensar a dançarina? Não, nós vamos contratar 2. Pragmatismo. O importante é que o povo vem. Aí vem pela dançarina, lota a igreja, mas depois eu prego o evangelho. As pessoas estão ouvindo o evangelho. Olha que coisa linda. Não importa que ela veio por causa da dançarina que eu pus aqui. Entendeu? Os fins justificam o meio. Eu vou dar um panetone para cada pessoa que vier na igreja no mês de dezembro.
Aí lota de gente aí para ganhar o panetone. Eu falo, não importa. O importante é que esse povo está aí, cada um está com o seu panetone, mas eles vão ter que me escutar na escola dominical. Os fins justificam os meios. Então tem muita igreja evangélica que faz isso. Eu conheci uma igreja presbiteriana lá em São Paulo, que o cara dava um ticket para a família que vinha na escola dominical. Então você vinha na escola dominical, você ganhava um ticket. Você juntou 4 tickets, você ganhava uma cesta básica. Então, 4 domingos, juntou 4 tickets, você ia lá na junta diaconal e trocava por uma cesta básica. Lotou a igreja. É o sistema pão de açúcar, né? Você compra não sei o que e vai trocando por selinho. Na hora que você completou a cartelinha, você vai e troca por uma colher. Não tinha um negócio desse? É o mesmo sistema na igreja. Só que em vez de trocar por uma colher de inox, você ia trocar por uma cesta básica. O que é isso? Pragmatismo. Os fins justificam os meios. Não importa que nós estamos comprando as pessoas com cesta básica, elas estão vindo e estão ouvindo falar de Jesus. É assim que funciona? E ainda usam textos bíblicos. Jesus multiplicou os pães. Jesus dava pão e peixe para o povo vir. Ainda manipula o negócio ainda. E aí um monte de coisas. Uma série de coisas. Outra característica dos fins justificam meios é aquele lance, é o culto antropocêntrico. Eu faço um culto para te agradar. Você é especial, você é isso, você é aquilo. O culto não é voltado para Deus, o culto é voltado para o visitante. O Jonatas Neymer, é isso? Ele tem até um videozinho, né? Onde, para agradar o visitante, a igreja tem uma bandinha marcial, né? Que canta musiquinha para o visitante. Visitante, seja bem. Aí vem o diácono, pega o visitante no colo. Já pensou, Ivani, fizesse esse negócio desse primeiro dia que você viesse aqui na igreja? Pegar uns irmãozinhos aí, pega, balança no colo, porque é visitante. Não, meu amigo, nós estamos aqui para agradar a Deus, nós estamos aqui para agradar as pessoas. Só que na igreja pragmática, ela vai fazer isso. Ela vai agradar as pessoas. Então, isso aqui é uma alternativa ética ímpia, mas que está dentro de muitas igrejas. Pastor, vamos fazer uma festa junina na igreja. Porque nós somos tudo caipira mesmo, interior de São Paulo. Vamos fazer uma festa, uma quadrilha, faz uma fogueira. Porque isso nós vamos atrair as pessoas para a igreja. Depois a gente prega sobre a verdadeira luz. Mas nós vamos usar esse mecanismo aí, fazer Eu recebi um documento, né, oficial, um líder da igreja pedindo para que se fizesse dessa forma. Eu tenho esse documento em casa, eu posso mostrar assinado direitinho. Aí você fala, não, meu amigo, isso é ímpio, isso é impiedade. Nós temos que pregar o evangelho, puro, íntegro. Não com alternativa generalista. Ficou claro, então, a divisão aqui? Beleza. Terceiro que nós falamos é o situacionismo, onde só existe uma norma universal. Qual que é essa norma? Você lembra? O amor. Só que não é o amor a Deus, não é o amor às Escrituras. É o amor humano, é o amor às coisas que o homem dá valor. Então, dentro dessa posição que também é pragmática, aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Essa é a frase que sintetiza essa alternativa ética. Você fez por amor? Foi. Ah, então tudo bem. Que culpa tenho eu de amar? Por que você abandonou sua esposa? A mulher da tua mocidade? Com quem Deus te deu seus filhos? Só porque ela agora ficou velhinha? Por que você abandonou ela? Não, porque eu amei a fulana. É um amor, você não faz ideia.
E eu não amo mais, eu deixei de amar o meu cônjuge, agora eu amo agora a minha mocinha novinha, 16 aninhos. Entendeu? Pô, mas você tem 60, cara. Você vai no 16. Não, mas é amor. Amor não tem idade. É amor, tem amor. A igreja, por exemplo, quer ver um exemplo dessa aqui, dessa alternativa ética no contexto da igreja? Ó, o pastor trouxe um estudo bíblico contra a igreja X. Não pode falar mal. O pastor está fazendo uma sequência de estudos bíblicos sobre seitas, heresias e outras religiões. É uma falta de amor, cara. Porque o pastor vem e fala que aquilo está errado. Ele não pode fazer isso. Ele não pode, num ambiente de igreja, transmitir na internet, falar, por exemplo, que a religião que trouxe um livro a mais, que teve uma revelação posterior ao período apostólico, que isso é do capeta. Ele não pode falar isso, gente. Cadê o amor desse homem? Não vou mais nessa igreja. Todo mundo falando de tolerância, de amor, de ecumenismo e tal, vai lá o pastor Everton e mete a boca nas outras religiões, onde já se viu uma coisa dessa. É uma falta de amor que esse homem tem, que é uma coisa absurda. Ele está achando que só ele vai para o céu, que as outras seitas não vai, que o pai de santo não vai, ele está achando que não vai. Tem que amar, tem que amar. A pessoa vem com um pecado na igreja, você não pode falar para ela mudar de vida, você não tem que falar, você não tem que pregar de arrependimento. Não pode, isso é falta de amor. Você acha que você é dono da verdade? Para falar uma coisa dessa? Tem que amar. Você não pode chamar a atenção de ninguém. Pastor, você não pode chamar a atenção dos filhos dos outros, pastor. Você está fazendo coisa errada. Cuida dos seus. E tenha amor com os outros. Veja, uma alternativa ética moldando de uma maneira totalmente terrível o que de fato é o verdadeiro amor. O amor, irmãos, bíblico, ele confronta, ele disciplina, ele diz não. O amor de Deus diz não. Diz não ao pecado, diz não à promiscuidade, diz não a práticas contrárias ao padrão de santidade de Deus. E falar sim para tudo não é amor. Mas dentro dessa linha, é. Então, esses três são ímpios. O problema é que está dentro da igreja. Mas vamos lá. Vamos olhar agora para três alternativas que há amparo bíblico. E aí tentamos trabalhar com elas. A primeira é chamada de absolutismo não conflitante. O que é algo absoluto? É aquilo e pronto, acabou. Então, nessa visão ética, existe normas universais não conflitantes. O que seria isso? Vamos lá. Existem várias normas, muitas normas universais, que faz parte da lei de Deus gravada no meu coração. Eu sei que eu não posso matar, eu sei que eu não posso adulterar, eu sei que a vida, a preservação da vida é uma norma universal, tal. E esses valores éticos não se conflitam dentro dessa linha. Só que nós sabemos que conflitam. Nós temos uma série de situações de extremo que conflitam. Aplicação da justiça, a questão, vamos pensar aqui uma situação para a questão do aborto, de alguém que foi violentada. Permite ou não se permite? Dentro dessa situação aqui, não existe conflito. Dentro do absolutismo não conflitante, não tem. Representantes aí da filosofia, né?
Platão, Kant. E o que eles vão dizer? A ética é definida por virtudes básicas que apontam para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. E da verdade e o amor ao dever. Então, ele vai apontar para o fato de que existe um padrão certo e errado, e que é simplesmente você aceitar o que é certo e o que é errado. Então, vamos pegar aqui essa situação da gravidez de uma mulher que foi violentada. Um criminoso invadiu a casa dela, abusou sexualmente dela e ela engravidou. Ok? Padrão absolutista. Sem problema nenhum, meu amigo. Ela vai ter o filho, o marido quem fez o serviço vai ser preso, e ela tem que levar o fardo. Não tem problema não. Porque a vida é o certo a preservar. Não se leva em consideração, por exemplo, a saúde emocional dessa mulher. Não se leva em consideração, por exemplo, o fato de uma série de dificuldades que isso pode gerar. Existe certo ou errado. O fato do criminoso ter errado com ela não pode conduzi-la a ela também tomar uma atitude errada, que é pensar em não manter aquela vida. Mas isso não é conflitante? Você acha que não é conflitante? É simples. Se acontecer isso com você ou com a sua filha, para você vai ser tranquilo. Você vai se alegrar porque vai vir um neto. Vai ser assim? E no dia dos pais você vai levar o neto, inclusive, para ir visitar o criminoso na cadeia no dia dos pais. Ou vai pedir a saidinha do dia dos pais e você vai fazer um almoço gostoso para ele. Tem conflito ou não? É claro que tem. Mas dentro dessa linha, é absolutismo não conflitante. Então, a ideia da justiça ou misericórdia, e as definições de justiça e misericórdia são adaptáveis. O que Kant vai dizer, né? Duas coisas me deixam maravilhado: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Então, esse absolutismo está gravado. Eu sei aquilo que é certo fazer e eu tenho que seguir sempre esse padrão da lei de Deus gravado no meu coração. Absolutismo. Esse aqui ainda é mais maleável. Existe um segundo, que é o absolutismo ideal. Que esse aqui é inegociável. Ok? Vamos lá. Há muitas normas universais conflitantes. Ela considera o fato desse conflito, só que certo é certo, errado é errado, você vai ter que escolher um dos conflitos. Você vai ver o que é mais certo para fazer. E pronto. Não tem nenhum representante específico dentro da filosofia. E para essa alternativa, existem absolutos que em determinado momento se colidem. E não existe exceções. Você vai ter que escolher o mal menor. Esse absolutismo ele pode ser legalista. Eu não vou lembrar agora o texto, você vai me ajudar. O nome agora, me fugiu porque passou aqui de relance. Mas lembra aquela situação daquele pai que fez um voto diante de Deus, que quem saísse na porta, primeiro que aparecesse na porta ele ia matar? Lembra disso? Lembra desse texto ou não? Lembra, Marquinhos? Lembra do nome do cara ou não? Agora não lembro. Se achar aí, você me fala para falar para a turma lá. E aí, quem que aparece na porta? A filha dele. O cara fez um voto louco. E agora? Foi sua filha. Jefté. Mata ou não mata?
Se você for ver o texto, estudar ele a fundo, provavelmente ele não matou a filha. Mas ele não permitiu que ela se casasse. Mas veja, teve uma adaptaçãozinha. Se fosse o ideal, você falou que ia matar, mata. Pô, mas estava errado. Mas você fez o voto diante de Deus, cara. O voto diante de Deus você tem que cumprir. Você falou que ia matar, sua filha saiu, então ela vai morrer. Pronto, acabou. Cumpra o seu voto. E nem pense duas vezes. Será que é esse tipo de absolutismo que a Bíblia quer que realmente nós tenhamos? Mesmo porque, irmãos, ninguém, todos nós somos pecadores, você não consegue ter um padrão ideal. É fácil você exigir uma postura ideal dos outros. É aquilo que eu escrevi hoje de manhã na nossa devocional escrita lá, naquele pensamento que eu ponho todo de manhã. Né? O padrão de cobrança para os outros é sempre mais alto do que para nós. Aquele que tem essa alternativa é o legalista. É o cara que vê o cisco no seu olho, mas não vê a trave no olho dele. Não, porque tem que fazer com Deus, tem que ser certo. Tá, meu amigo, mas você anda 100% certo? Não, mas você tem que fazer certo, você tem que fazer 100%. Eu sei que eu sou pecador, mas você tem que fazer certo. O que é isso? É uma forma ética de olhar o mundo dentro de um padrão bíblico, de absolutismo ideal, que ele não consegue atingir esse ideal. O próprio indivíduo não consegue. E é por isso ele se torna legalista. Ele não procura uma harmonia, ele não procura aplicar um padrão ético dentro daquela situação de considerar o tempo, a época, o contexto, o agravante, o atenuante. Não, para ele não tem isso. Não importa se é um cara que tem 30 anos de evangelho, que fez determinada prática ilícita, ou se um cara que recém-convertido que fez. Ele vai bater as 50 chibatadas nos dois. Só que se ele cair nesse pecado, ele fala assim, pô, não tem jeito de eu fazer alguma outra coisa sem levar a chibatada? Para ele vai tentar adaptar. Agora, para os outros, é o ideal. Né? E aí, dentro do contexto de conflito ético, faça o menor de dois males. Voltando lá para a história lá do abuso sexual, né? O que ele vai fazer? Fala, ó, fica com a criança, só que nós vamos matar o criminoso. Que a lei bíblica diz, se alguém abusasse de uma virgem, achou o texto aí, Marquinhos? Juízes 11, depois se você quiser conferir lá, o voto, né, de Jefté. E tem muita gente boa que vai dizer que não, ele matou a filha, mas se você estudar direitinho, você não vai ver que provavelmente ele simplesmente não deixou ela ter descendência. Ou seja, matou ela, né, para a vida, vamos dizer assim. Tá? Mas veja, é uma adaptação. Se fosse o pessoal dentro da visão absolutista, se você votou, meu amigo, você mata. A lei diz que se o cara abusar da virgem de Israel, o que tinha que acontecer com o cara? Morrer. Então mata o cara que abusou, engravidou, mas você não dá direito de aborto para essa moça, porque você vai escolher dos dois o de menor mal. Então, esse é o absolutismo ideal. Você vai ver que na prática disso, em alguns momentos, você não vai conseguir.
eu não sei como que estava, porque com a Dilma mudou muita coisa. Eles através do STF lá, legislaram muitas coisas. Mas até alguns anos atrás, o que acontecia? Em casos de abuso, a mãe tinha o direito de escolher se queria ou não. Era uma questão de saúde da mulher. E aí pega a ideia de saúde, que não é só a questão de saúde física, mas saúde mental. É lógico que tem todo um trabalho tal para ver se era aquilo mesmo tal. Não, psicologicamente eu vou ficar olhando para a criança, vou lembrar da cara do cara que me abusou, eu não vou dar conta. Se eu tiver filho, se eu der para adoção, depois eu vou ficar com 2 pesos na consciência, porque é adoção, tarará, tá. Então você já tinha uma lei que se fosse menor, então não tem nem conversa, já fazia o aborto e pronto, acabou. Né? Então veja, é uma postura que você fala, isso é antibíblico. Não necessariamente. Depende da alternativa que você está olhando. Se for absolutismo, e absolutismo ideal, então de fato é. Mas você vai ver na Bíblia que existem situações que são adaptáveis ao tempo, à época, ao contexto, e que você não fere exatamente o padrão de Deus. Então, apesar de continuar sendo errado, você escolhe o de menor erro, né? o menor dos 2 males, mas mesmo assim continua errado. Mesmo que você escolha dessa forma, você não tem jeito. Aprovou o aborto porque a mãe, sei lá, estava passando mal, estava correndo isso. Tudo bem, escolhemos pelo aborto, mas continua errado o que você foi feito. Então, você continua debaixo do pecado. Tá? Então, essa é uma visão. Uma frase aí, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. É algo absoluto e pronto, acabou. Tá? Se tiver algum conflito, você vai ter que escolher o de menor dano, só que sabendo que mesmo escolhendo de menor dano, você continua pecando e fazendo coisa errada. Tudo bem? E a terceira possibilidade é o chamado hierarquismo, que agora na reedição do livro, né, do Norman, se não me engano, é colocado como absolutismo moderado, porque ainda trabalha com a ideia do absolutismo, só que essa ideia de aplicação hierárquica. Eu ainda prefiro o nome de hierarquismo. Então, o que essa alternativa diz? Há normas universais que respeitam uma hierarquia. Diante dos conflitos éticos, você vai ter uma listinha hierárquica que você vai obedecer essa lista. De maior gravidade para situações mais adaptáveis. Então, nessa lista, amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, toda a minha alma, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. Qualquer padrão ou qualquer conflito ético que fira o meu amor a Deus acima de todas as coisas, pronto, eu já sei a resposta. O que eu faço e o que eu deixo de fazer. Eu vou aceitar determinada prática na igreja. Isso fere um padrão explícito, específico de Deus? Fere. Então eu já sei que aquilo lá eu não posso colocar na igreja. Dentro do chamado princípio regulador do culto, né, dentro da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana usa como princípio regulador do culto o fato de que aquilo que Deus determinou para o culto vai ser colocado no culto. Aquilo que Deus não falou nem que sim, nem que não coloca. Só coloca o que Deus ordenou. Você pega lá o texto de Nadab e Abiú, Levítico 10, você vai ver que Nadab e Abiú foram mortos porque apresentaram algo que Deus não havia ordenado. Esse foi o motivo. Ele apresentou fogo estranho, por isso que ele morreu. Não. Ele apresentou algo que Deus não havia ordenado. O foco é esse. Deus não ordenou, então, por isso eles morreram. Então, no princípio regulador nosso,
Pastor, a Bíblia, um exemplo que a gente sempre dá, né? A Bíblia proíbe o uso de velas. Tem algum lugar que diz assim, não acendeis velas? Tem algum lugar assim, dona Helena? Tem lá, fala, é proibido acender vela. Tem algum lugar assim? Não, não tem. Mas aí, então vamos usar a vela aqui, pastor. Vamos pôr aqui. Eu tinha o candelabro no templo. Tinha a festa do Hanukkah, que era velas. Então você tem um amparo, inclusive, dentro da cultura judaica. Como a Bíblia não tem nenhum lugar dizendo que é proibido pôr vela, vamos pôr vela. Aí então você enche aqui de vela. Mas não é essa a pergunta que nós devemos fazer. A pergunta é, existe algum lugar que Deus determinou o uso de velas? Não. Então, não vamos usar. Mas não tem proibindo, mas não tem mandando. O princípio regulador do culto teocêntrico é, vamos fazer só aquilo que Deus ordenou. Então, isso é uma hierarquia. Agora, existem situações que são chamados circunstâncias do culto. Pastor, nós estamos montando a igreja, nós vamos usar banco de madeira ou nós vamos usar cadeira? Isso é uma circunstância. Tem dinheiro para comprar um mais caro? Tem. Então vamos comprar um mais caro, que é mais confortável. Pastor, não tem dinheiro. Então, cada um traz o seu banquinho ou nós põe um toco de uma árvore aí, caída aí, nós vamos sentar no toco. Circunstância. Pastor, vai ter microfone? Ou vai ser só no gogó? Pastor, no louvor. O louvor é um elemento essencial do culto, mas o louvor vai ser feito com instrumento ou vai ser só no vocal? Isso é circunstância. Isso aí não fere em nada o culto a Deus. Você tem igreja que a equipe de louvor é um elemento sagrado no culto. Não é, meu amigo. Dentro da igreja presbiteriana, inclusive, a liturgia é responsabilidade do pastor. Se o pastor chega e fala, domingo que vem nós não vamos usar a equipe de louvor no louvor. Nós vamos cantar a capela, um hino. Ou nós vamos fazer uma oração de louvor no momento do louvor. Acabou. Tem igreja aí que se não tem equipe de louvor, não existe culto. Acabou a energia, não tem culto. Isso são circunstâncias. O que não pode faltar é aquilo que Deus determinou. A oração, a leitura da palavra, a pregação da palavra, o louvor, os sacramentos quando foram feitos. Isso é elementos do culto. Isso aí é essencial. Agora, as questões circunstanciais, aí veja, as questões circunstanciais vão obedecer uma hierarquia. E essa hierarquia ética que vai determinar. Pastor, ter microfone ou não é uma questão de circunstância de culto. Ótimo, mas eu preciso saber também. Imagine que eu trago aqui um microfone no formato de um girassol. Olha que coisa mais linda. Parece do Falcão. Aí eu mexo assim, tem uma abelhinha ainda que fica aqui, balançando no microfone. Imaginou? O senso ético deve me dizer, meu amigo, você não vai usar um negócio desse. As pessoas vão estar prestando atenção mais no microfone ou naquilo que eu falo? Mais no microfone. É a mesma coisa a questão da vestimenta. Eu vou vir com uma gravata com LED. E toda vez que eu falo glória, ela acende. Já pensou? Veja. Um senso ético, tipo, não faz isso, cara. Vai estar chamando mais atenção para sua gravata do que para o culto a Deus. E se a moda pega, já pensou? Vem todo mundo com a gravata, grita glória, dá um flash na igreja. Então, tudo tem um senso. E esse senso hierárquico é o que me facilita a agir em situações conflitantes.
Eu estou falando de uma coisa simples. Se eu for pensar numa perspectiva de situações que mais para frente depois a gente vai estudar, né, de casos conflitantes, né, a hierarquia vai me ajudar dentro desses princípios. O amor a Deus acima de todas as coisas, a preservação da vida, o amar ao próximo como a mim mesmo em segundo lugar, a manutenção da família, a preservação da nação, tudo isso vai estar dentro da hierarquia. Os direitos, a liberdade, o confronto, a questão do abuso às outras pessoas. Ou seja, vai ter uma hierarquia que vai determinar as atitudes que eu vou tomar em relação às minhas questões éticas. Tudo bem até aqui? Representantes dentro da filosofia não tem, que é uma questão bíblica, e dentro do modo geral do hierarquismo, não há quebra moral no conflito, quando guardamos a norma superior. Então, é uma escala do bem. O exemplo clássico disso é o exemplo das parteiras, lá no Egito. Quando o faraó diz, as parteiras das mulheres hebreias, você chega lá e mata todas as crianças. Lembra desse texto? Comecinho de Êxodo. E aí as parteiras, o que elas fazem? Elas mentem. Mentem para preservar a vida das crianças. Aí quando fala, mas por que está tendo um monte de menino? É que a gente chega lá, as mulheres já são vigorosas, quando nós chegamos já nasceu, aí não tem mais o que fazer. E aí o texto bíblico diz que Deus abençoou aquelas mulheres por causa disso. Mas mentiram. Se você vai para o absolutismo, certo é certo, errado é errado. Mentir é errado? Sim. Em toda e qualquer situação? Sim. Esse é o absolutismo. Então o que elas tinham que fazer? Tinham que falar a verdade. Ou obedecer à autoridade, que é um outro princípio. Só que se elas obedecem à autoridade, o que elas tinham que fazer? Matar as crianças. Está certo matar a criança? Não está certo matar a criança. E aí? Aqueles defensores do absolutismo vão defender o fato de que as mulheres tinham que fazer, nós não vamos matar as crianças. E tinham que peitar o faraó. Só que ia acontecer o que com elas? Iam morrer. Para o absolutismo, que morra. Fazer o quê? Não tem problema. Que morra. Só que se o padrão bíblico fosse tão somente o absolutismo, por que Deus abençoa as mulheres por elas terem mentido? Porque em alguns momentos, dentro da escala, a preservação da vida vale mais do que uma mentira. E é só nesse caso que você pode mentir, para preservar a vida do outro, não é a sua não. Para preservar a vida do outro. O que era orientação de Deus? Não era orientação de Deus, elas falaram delas mesmo. Abra lá o texto lá, Êxodo. É que nós vamos estudar com ele mais à frente, por isso que eu só citei. Nosso objetivo aqui não é... Mas vamos lá, já que surgiu a dúvida. Êxodo capítulo 1, verso 15. Êxodo capítulo 1, verso 15 diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó:
é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhe chegue a parteira já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançais no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Veja, não foi Deus que mandou elas mentir. Elas simplesmente temeram a Deus em não matar as crianças. Agora, a frase, a desculpa para Faraó, quem deu? Foi elas mesmas. Não foi? E Deus disse para elas, diga, se Faraó perguntar, diga assim. Não, não foi Deus que falou. Elas escolheram e mentiram. Elas deixaram os meninos viver. Não é isso que diz o texto lá? Verso 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Se fosse simplesmente o absolutismo, irmãos, é quando não há conflito nenhum. O certo continua sendo certo, o errado continua errado, quando você não tem conflito nenhum. Eu posso mentir para minha mãe? Não, não pode. Mentir é errado. Não há conflito nisso. E se você fez coisa errada, você vai falar a verdade, e tiver que apanhar, vai apanhar, ué, é consequência, não tem problema. Quando não há conflito, você vai seguir o absolutismo. Certo é certo, errado é errado, ponto. Agora, diante de um conflito, então, se eu obedecer à autoridade, eu tenho que matar o inocente. O que eu faço? Se a Bíblia fosse só absolutista, se não tivesse a postura da hierarquia, o que essas mulheres teriam que fazer? Peitar Faraó e morrer. Correr o risco de vida, mas veja, a dificuldade ética desse texto é que Deus abençoou as parteiras porque elas preservaram a vida das crianças. E como que elas preservaram a vida das crianças? Mentindo. Resolveu o problema? Não, o Faraó mandou jogar os meninos tudo no Nilo. O crocodilo comer. Mas elas estavam diante de uma encruzilhada, de um conflito ético, e elas usaram a alternativa hierárquica, onde a vida do inocente vale mais do que uma mentira. E aí elas aplicam isso, e Deus as abençoa por isso. Se Deus não permitisse essa alternativa de hierarquia, o que Deus teria feito aqui? Punido elas, suas mentirosas. Não, mas Deus as abençoou, dando a elas, inclusive, família. Ou seja, dando filhos para elas. Porque família constitui marido e constitui filhos. Olha que coisa. Então, esse é um problema ético. Mas que ao mesmo tempo serve para que a gente tenha um padrão de uma escala do bem. Mais para frente nós vamos estudar, mas existe na lei de Moisés situações civis. Tem um texto, vocês acharem aí também, você me lembra, que diz o seguinte: quando dois homens estiverem brigando, e esses dois homens brigando, sem querer, bater ou esbarrar numa mulher grávida, e essa mulher perder a criança, mas sem dano da vida, o que eu devo fazer? Aí Moisés ensinava que esses homens que brigaram têm que pagar uma indenização para a família da mulher que estava grávida e perdeu a criança. Tudo bem? Outra situação, se esses mesmos dois homens estão brigando e esbarram nessa mulher, e morre a mulher e a criança, aí os homens têm que fazer o que com esses homens? Matá-los. Peraí. Quando morre só o bebê, paga indenização. Mas se morre a mãe, pena capital?
Por quê? Porque existe uma hierarquia. A vida adulta vale mais do que a vida intrauterina. Ponto. Você não sabe nem se vai nascer, você não sabe nem se vai vingar. Então você paga a indenização. Mas a vida adulta era vida sobre vida. Então, aqui nós temos um padrão hierárquico da ética, que facilita em alguns momentos, principalmente a ética médica. Eu tenho lá uma mulher grávida para dar à luz e houve um problema. E por conta daquele problema eu tenho que decidir se eu salvo a mãe ou o filho, ou a criança. O que você faz? Aí o médico fala assim, eu vou perguntar para o marido. Aí o marido está traindo já a mulher, está com raiva dela. Aí fala assim, não, eu quero a criança. Não, o médico nem pergunta mais. A responsabilidade dele dentro da ética é preservar a vida daquela que tem mais, da pessoa que tem mais chance. E pronto. Se fosse absolutismo, ou salva as duas ou morre as duas. Dentro do padrão hierárquico, você pode escolher. Covid. Tem um cara de 92 anos, precisando de intubação, e um menino de 30. Só tem um aparelho. O que o médico faz? Hierarquia. Hierarquismo. Ele não vai ter que tomar uma decisão? Vai. Qual que é a probabilidade de cura? De alguém se recuperar? O cara de 92 anos, já com marca-passo, onde safena, um rim a menos, ou o cara de 30 e poucos anos? Ele não vai ter que fazer uma escolha? Se fosse absolutismo, meu amigo, não dá para escolher. Morre os dois. Ou salva os dois ou morre os dois. Não tem como escolher. Mas no hierarquismo, você vai tomar a decisão. Difícil? É, por isso que é conflito ético. Se fosse fácil, não tinha conflito ético nenhum. Mas, dependendo da minha alternativa, eu vou ter mecanismos para fazer o que tem que ser feito dentro de uma questão hierárquica. Então, o que nós defendemos? Né, para a gente concluir aqui, que é o nosso objetivo. Que nós, dentro das questões sem conflitos, nós seguimos o quê? Absolutismo. O que é certo, o errado é errado. Se não tem conflito nenhum, pronto, você já sabe o que você tem que fazer. Agora, se há conflito ético, aí existe o hierarquismo. O amor a Deus acima de todas as coisas, a preservação da vida, o honrar a autoridade, honrar pai e mãe. Se eu tenho um conflito, onde eu tenho que escolher honrar meu pai e minha mãe ou fazer a vontade dos meus amigos, dentro do hierarquismo, o que você vai fazer? Desse conflito ético seu aí? Vou honrar pai e mãe. Entendeu? Então, esse hierarquismo ele vai apresentar uma escala onde você, então, diante do conflito, você vai guardar a norma que tiver mais alta, aquilo que tem mais valor. Se é um conflito interno meu, de pecaminosidade, por uma série de situações, o contexto vivido, aprendizado, influência do mundo, ensinamento, sei lá eu de quem, eu não me sinto mais Everton, eu me sinto Sofia. E agora, o que eu faço? Se eu sou um cristão, o temor e o amor a Deus acima de todas as coisas vai fazer mortificar o desejo da minha carne. E eu vou seguir o padrão daquilo que eu nasci. Vou mortificar os meus desejos carnais, não vou, talvez, nem formar família, tudo bem. Vou me fazer eunuco por causa do reino. Porque
dentro do padrão ético, bíblico, eu prefiro agradar a Deus do que satisfazer os meus desejos carnais. Agora, como a alternativa ética do mundo é antinomismo, siga o seu coração, ou é situacionismo, se tiver amor está valendo, então eu desprezo a Deus, eu desprezo a lei de Deus, eu desprezo o padrão bíblico para satisfazer a vontade do meu coração. E aí a igreja pega e se levanta falando, está errado. Aí as pessoas que estão com a alternativa ética do antinomismo, generalismo ou situacionismo vai dizer, a igreja é preconceituosa. Não tem amor. Estou conseguindo aqui trazer a dificuldade do negócio, irmãos? E qual que deveria ser a postura? O padrão de mortificar a minha carne está dentro da hierarquia ética, para agradar a Deus e não a mim mesmo. Vamos lá, Cleber. Cleber. Que é simplesmente aceitar tudo e todos, né? Você está feito, claro. Porque, de certa forma, alinha com essas alternativas ímpias. Porque Deus é subjetivo na nossa geração, irmãos. Cadê Deus? Me mostre Deus. É subjetivo. Agora, o meu primo, o meu irmão, a minha tia, que resolveu seguir o próprio coração, ela é tangível. Então eu tenho que demonstrar, tenho que fazer o bem a ela. Agora Deus é intangível. Será que Ele existe mesmo? Eu nunca vi, você viu? É assim que eles vão tratar. E aí gera o problemão. E aí, debaixo dessa bandeirinha do amor, da bandeirinha do fazer o bem, sem olhar a quem, aquela coisa toda, eu só falo sim, 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 sim. É a política do sim. O dia do sim, não tem um filmezinho aí agora? Eu não assisti ainda não, mas dia do sim. Os pais não podem falar não para as crianças. Então aí as crianças vão ir, não é um negócio assim? As crianças falam, vamos comer sorvete no almoço. Sim. Vamos jogar pedra no vizinho. Sim. É a política do sim. Vai dar problema. Vai dar problema. A frasezinha aí, não sei se está dando para ler, mas diz assim, quem deve ter prioridade em nossa obediência? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos dizendo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso dentro de um contexto de sinédrio, onde o sinédrio, que é um tribunal religioso, proibiu eles de pregar o evangelho. Né? Você fala assim, pastor, isso não acontece mais. Acontece. Tem um missionário, não muito distante daqui, e foi proibido de pregar o evangelho num distrito, pela própria liderança de uma agência missionária também, não muito distante daqui. Imagine você, nós estamos plantando a igreja aqui de Reformada de Araraquara, e resolvemos plantar uma congregação em Bueno, que é um distrito nosso, está dentro do campo de atuação de Araraquara. Aí a liderança diz, não, você está proibido de pregar o evangelho lá. Você foca aqui. Meu amigo, Jesus me mandou ir para todo lugar, velho. Ide por todo o mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Esses confins inclui Bueno. Oi. Não, se você for lá, você vai ter sanções. Você acredita nisso? Aí, nesse sentido, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você continua pregando lá em Bueno, e aí deixa o pau torar, vamos ver o que acontece, os caras vão te expulsar da igreja, tudo bem, ué.
Porque importa agradar a Deus do que a liderança da missão. Esse é um contexto de hierarquismo. Não, o senhor não vai pregar mais a Bíblia. Não, aqui o senhor não vai. Então tá bom. Mudar a minha mensagem, não vou. Eu vou continuar pregando. Então está fora. Tá fora, ué. Parabéns. Aí eu era aqui. Não, para segurar o meu emprego, então aí eu me submeto. Não vou pregar o evangelho mais. Aí você sai, leva, tudo bem. Então, sempre vai acontecer situações de conflito ético, irmão. Você vai ter que escolher. Quando é sem conflito, absolutismo. Certo é certo, errado é errado, ponto, acabou. Agora, quando tem conflito, aí talvez você vai ter que trabalhar com essa escala do bem. Se fosse qualquer outra situação compatível que o Sinédrio tivesse falado aos apóstolos, eles tinham acatado. Mas aí quando tem uma proibição de algo que o próprio Deus determinou, aí não tem jeito, você tem que agradar a Deus e não aos homens. Ficou claro isso aqui? Beleza. Então vamos lá. Calvino, João Calvino, quando ele estuda um pouquinho sobre os 10 mandamentos, ele diz que os 10 mandamentos refletem a santidade divina, estabelecendo uma moralidade universalmente aplicável, cuja prática confirma a dignidade do homem como ser formado à imagem e semelhança de Deus. A ideia, então, que nós vimos, irmãos, é que existem várias alternativas éticas. Mas quando nós temos um padrão que define os valores, aí fica mais fácil de você assumir a alternativa correta. Ok? Lembra que nós definimos lá no começo, né, o que é ética? Né? Acho que aqui eu não vou ter aqui o resumo, mas que é o conjunto de valores, de princípios, de critérios que define a minha prática. Lembra disso? Então, a ideia é justamente buscar a fonte desse padrão, porque a partir do momento que eu tenho alicerçado aonde que está o meu padrão de valores, de princípios, de critérios, aí então fica mais fácil de eu definir, inclusive, essa escala hierárquica, e fica mais fácil decidir o que é certo e o que é errado quando não há conflito. Então, qual que é a solução apresentada pelos teólogos? As Sagradas Escrituras é a base para definir os meus valores, os meus critérios, os meus princípios, os meus padrões de prática, ou seja, a minha visão ética. Não é um texto isolado, mas é a Escritura. E aí nós já vimos, pelo menos já mencionei para você, que dentro dessa visão, a Bíblia ela vai te dar alguns critérios, padrões e valores bastante determinados, que quando absolutos, que quando não há conflito nenhum, você deve tão somente aplicar. E quando há uma situação de conflito ético, então ela vai te dar uma escala de normas superiores que você vai ticando, né? Para ver o que você deve fazer ou não diante daquela situação específica. Pois há um conflito. Então, quando há um conflito, você usa a ideia do hierarquismo. Quando não há conflito, o que é certo e o que é errado é errado. E o que determina o que é certo e o errado é o quê? A palavra. As Sagradas Escrituras. Então, nós temos aí vários textos que apontam para isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. O Salmo 19, no princípio, que você vai dizer que a lei de Deus é perfeita, é reta e traz benefícios, né? Ilumina os olhos, parará, papapá. Então, a Bíblia é esse padrão de perfeição, de retidão e que traz benefícios para a nossa vida. O Salmo 19 você já viu e leu várias vezes. Mas vamos dar uma olhada aqui em Levítico 11. Verso 44.
depois nós vamos comparar lá com Pedro. Levítico 11, verso 44, vai dizer assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então, ele vai reforçar isso no verso 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, o padrão maior é seguir a santidade de Deus. Qualquer coisa que fira a santidade de Deus, dentro de um conflito ético, eu tenho que pular fora. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Vou ler o 14. Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o quê? O que está escrito aí? Em toda a sua prática, em todo o seu procedimento. Então, dentro do padrão ético bíblico, a norma mais elevada é seguir o padrão de santidade de Deus. Qualquer situação que fira a santidade de Deus deve ser deixada de lado, mesmo que isso traga prejuízo para mim. E isso aqui, irmãos, é que vai diferenciar, olhando já para Apocalipse, aquele que tem a marca da besta e aquele que tem a marca de Deus. A marca da besta nós já estudamos, não é nada do chip, nada de Mondex, nada disso. A marca na mão direita aponta as suas atitudes. E a marca na fronte significa os seus pensamentos. É ter a atitude e o pensamento como o mundo. Isso é a marca da besta. Agora, ter as atitudes e o pensamento conforme o padrão de Deus, isso é ter a marca de Deus. Por isso ele vai dizer lá na lei de Moisés que você tem que pôr a lei na sua mão direita e na sua fronte. O judeu entendeu que era literal, me fez um filactériozinho e me pôs a caixinha com o escrito da lei na testa. Não é isso, cara pálida. Haja de acordo com o padrão e pense de acordo com o padrão. Essa é a marca de Deus. Agora, tem muito crente que está recebendo a marca da besta. Por quê? Porque as atitudes dele, a ação dele, a mão direita, a mão da ação, a ação deles está de acordo com o mundo e não de acordo com Deus. E o modo de pensar desses crentes não está de acordo com as Escrituras, está de acordo com quem? Com o mundo. E aí o que acontece? Eles estão ferindo a santidade de Deus. Se estão ferindo a santidade de Deus, eles não estão seguindo o padrão ético bíblico. Essa é a norma. O amor a Deus acima de todas as coisas vai me conduzir a fazer tudo que exalte a santidade de Deus. Porque Ele é santo, Ele deseja que eu seja santo em todo o meu procedimento. Então, qualquer atitude minha, eu tenho que responder essa questão. Eu estou manchando a santidade de Deus? A minha atividade laboral está manchando a santidade de Deus? O meu imposto de renda está manchando a santidade de Deus? Ô pastor, não mexe nessa área não. Mas meu irmão, é tudo. Se você não quer pagar imposto, vai para o Paraguai, vai para a Venezuela. Mas se você diz que quer o país abençoado, quer não sei o que, tarará, então faz a parte correta, meu amigo. É de lascar? É de lascar, irmãos. Você tirar lá todo 27,5%,
relógio tem lá as escalas, mas olha, é de lascar. É de lascar. Eu pago meus impostos com alegria no coração. Não, eu pago com o senhor, está pesado demais. Ué, mas enquanto o negócio não muda, é isso aí. Agora imagine amanhã. O pastor é preso por falcatrua no imposto de renda. Ué, se fizer um pente fino aí, meu Deus do céu, não sei o que acontece. Agora, estou falando de uma coisa que é velada, que muitas vezes as pessoas nem ficam sabendo. E às vezes você contrata o contador cristão, e o próprio contador cristão te incentiva a sonegar o negócio. Não acontece isso? Isso é marca da besta. Porque você não está andando em santidade do Senhor. Sua mão e os seus pensamentos, as suas atitudes e os seus pensamentos estão de acordo com o padrão do mundo, não com o padrão de Deus. E assim, no relacionamento conjugal, relacionamento familiar. Você existe santo porque eu sou santo. E essa é a norma para definir as suas questões éticas. Tudo bem? Porém, irmãos, nós temos um problema. Nem todos veem na Bíblia essa fonte de autoridade e verdade absoluta. Se todo mundo tivesse a Bíblia como fonte de regra, prática seria fácil. Isso é fato, mas não muda a realidade dela ser o que diz ser. Logo, independentemente das pessoas reconhecerem ou não a Bíblia, a premissa da existência de um Deus santo com padrões normativos absolutos permanece sobre todos os homens, quer sejam crentes, quer não. Eclesiastes 12:13 diz, de tudo que tem se ouvido, o resumo é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, este é o dever de todo homem, seja crente ou não. Se os outros não guardam, problema dele. O meu padrão eu tenho que seguir. Certamente somente os crentes terão condições de adequar-se ao padrão de Deus, pois a obra de Deus em nós nos leva a abandonar o pecado e andar segundo o seu espírito. E isto equivale a alinhar-se à ética de Deus, ao procedimento que Deus quer, ao padrão que Deus quer. Você vai ver vários textos chamando a sua atenção para você mortificar a sua vida para fazer a vontade do Senhor. Resumindo, diferentemente de outros povos cujos sistemas éticos são meramente humanos, nós possuímos critérios de juízo moral confiáveis e absolutos. Visto dessa forma, os 10 mandamentos estabelecem uma ética normativa que é tanto teocêntrica quanto cristocêntrica. Sendo assim, acolhemos os mandamentos como pilares permanentes que expressam a moralidade de Deus e que são válidos para hoje. Por isso, a partir de semana que vem, aí nós vamos começar a tratar desses princípios de moralidade expressados nos 10 mandamentos. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Tudo bem? Ficou clara a diferença lá das 6 alternativas? Daquelas que nós temos que rejeitar e daquelas que nós temos que abraçar? Sim?